Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Mariana e hoje daremos sequência em nossa leitura da Bíblia inteira em um ano. Estamos no dia 242 e vamos seguir a partir de Jó, capítulo 34, que diz o seguinte: Eliú continuou: Ouçam as minhas palavras, ó sábios, escutem-me, vocês que têm conhecimento, porque o ouvido prova as palavras como a língua prova o alimento. Tratemos de discernir juntos o que é justo e de aprender o que é bom. Jó afirma: sou inocente, mas Deus me nega justiça. Apesar de eu estar certo, sou considerado mentiroso. Apesar de não ter culpa, a sua flecha me causa ferida incurável. Que homem existe como Jó, que bebe zombaria como água? Ele é companheiro dos que fazem o mal e anda com os ímpios, pois diz: não há lucro para o homem que agrada a Deus. Por isso, escutem-me, vocês que têm bom senso. Longe de Deus que ele faça o mal, e do Todo-Poderoso que ele pratique a iniquidade. Ele retribui ao homem conforme o que este fez, e lhe dá o que a sua conduta merece. A verdade é esta: Deus não faz o mal. O Todo-Poderoso jamais perverte a justiça. Quem o nomeou para governar a terra? Quem o encarregou de cuidar do mundo inteiro? Se fosse a intenção dele e ele removesse o seu espírito e o seu fôlego, a humanidade pereceria toda de uma vez e o homem voltaria ao pó. Portanto, se você tem entendimento, ouça-me, escute o que tenho a dizer. Acaso quem odeia a justiça poderá governar? Você ousará condenar aquele que é justo e poderoso? Não é ele que diz aos reis: vocês nada valem, e aos nobres: vocês são ímpios? Não é verdade que ele não mostra parcialidade a favor dos príncipes e não favorece o rico em detrimento do pobre, uma vez que todos são obra das suas mãos? Morrem em um momento, em plena noite, cambaleiam e passam. Os poderosos são retirados sem intervenção de mãos humanas, pois Deus vê o caminho dos homens, ele enxerga cada um dos seus passos. Não há escuridão ou trevas densas o bastante, onde os que fazem o mal possam se esconder. Deus não precisa de mais tempo para examinar os homens antes de levá-los à sua presença para julgamento. Sem depender de investigações, ele destrói os poderosos e põe outros no lugar, visto que repara nos atos que estes praticam, derruba-os e eles são esmagados. Pela impiedade deles, ele os castiga onde todos podem vê-los. Isso porque deixaram de segui-lo e não deram atenção aos caminhos por ele traçados. Fizeram chegar a ele o grito dos pobres, e ele ouviu o clamor dos necessitados. Se, porém, ele permanecer calado, quem poderá condená-lo? Se esconder o rosto, quem poderá vê-lo? No entanto, ele domina igualmente sobre homens e nações para evitar que o ímpio governe e prepare armadilhas para o povo. Suponhamos que um homem diga a Deus: sou culpado, mas não voltarei a te ofender. Mostra-me o que não estou vendo. Se agir mal, não tornarei a fazê-lo. Quanto a você, deveria Deus recompensá-lo quando você nega sua culpa? É você que deve decidir, não eu. Conte-me, pois, o que você sabe. Os homens que têm bom senso me dizem, os sábios que me ouvem me declaram: Jó não sabe o que diz, não há discernimento nas suas palavras. Ah, se Jó fosse provado ao máximo pela sua resposta de ímpio. Ao seu pecado ele acrescenta revolta, com desprezo bate palmas entre nós e multiplica suas palavras contra Deus. Eliú prosseguiu: Você acha que isso é justo? Pois você diz: serei absolvido por Deus. Contudo, você pergunta: que vantagem tenho eu? E o que ganho se não pecar? Desejo responder a você e aos amigos que estão com você. Olhe para os céus e veja, observe as nuvens muito acima de você. Se você pecar, em que isso afetará a Deus? Se os seus pecados forem muitos, em que isso prejudicará? Se você for justo, em que isso beneficiará a Deus? Ou o que ele receberá da sua mão? A sua impiedade só afeta os homens, os seus semelhantes, a sua justiça, os filhos dos homens. Os homens se lamentam sob fardos de opressão, imploram que os libertem do braço dos poderosos, mas não há quem pergunte: onde está Deus, o meu Criador, que de noite fez surgir cânticos, que nos ensina mais
que aos animais da terra e nos faz mais sábios que as aves dos céus. Quando clamam, ele não responde por causa da arrogância dos ímpios. Aliás, Deus não escuta a vã súplica que fazem. O Todo-Poderoso não lhes dá atenção, muito menos escutará ele quando você diz que não o vê, que a sua causa está diante dele e que, portanto, você deve esperar por ele. Escutará menos ainda se você diz que a ira dele jamais castiga e que ele não dá a mínima atenção à iniquidade. Assim, Jó abre a boca para dizer palavras vãs, em sua ignorância multiplica palavras. Eliú prosseguiu: Peço-lhe que seja um pouco mais paciente comigo, e mostrarei a você que se pode dizer mais verdades em defesa de Deus. Vem de longe o meu conhecimento, atribuirei justiça ao meu Criador. Tenho a certeza de que não há falsidade nas minhas palavras. Quem está com você é a perfeição no conhecimento. Deus é poderoso, mas não despreza os homens. É poderoso e firme no seu propósito. Não poupa a vida dos ímpios, mas garante os direitos dos aflitos. Não tira os olhos do justo. Ele o põe nos tronos com os reis e o exalta para sempre. Se, porém, os homens forem acorrentados, presos firmemente com as cordas da aflição, ele lhes dirá o que fizeram e que pecaram com arrogância. Ele os fará ouvir a correção e lhes ordenará que se arrependam do mal que praticaram. Se lhe obedecerem e lhe servirem, serão prósperos até o fim dos seus dias e terão contentamento nos anos que lhes restam. Se, porém, não obedecerem, perecerão a espada e morrerão na ignorância. Os que têm coração ímpio guardam ressentimento. Mesmo quando acorrentados, não clamam por socorro. Morrem em plena juventude entre os prostitutos dos santuários. Os que sofrem, porém, ele os livra em meio ao sofrimento. Na aflição, ele lhes fala. Ele o está atraindo para longe das mandíbulas da aflição, para um lugar amplo e livre, para o conforto da mesa farta e seleta que você terá. Mas agora, farto sobre você é o julgamento que cabe aos ímpios. O julgamento e a justiça o pegaram. Cuidado, que ninguém o seduza com riquezas. Não se deixe desviar por suborno, por maior que este seja. Acaso as suas riquezas, ou mesmo todos os seus grandes esforços, dariam a você apoio e alívio da aflição? Não anseie pela noite, quando o povo é tirado dos seus lares. Cuidado, não se volte para a iniquidade, que você parece preferir à aflição. Deus é exaltado pelo seu poder. Quem é mestre como ele? Quem lhe prescreveu os caminhos ou lhe disse, agiste mal? Lembre-se de exaltar as suas obras, às quais os homens dedicam cânticos de louvor. Toda a humanidade as vê, de lugares distantes os homens as contemplam. Como Deus é grande, ultrapassa o nosso entendimento. Não há como calcular os anos da sua existência. Ele atrai as gotas de água, como se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiro sobre a humanidade. Quem pode entender como ele estende as suas nuvens, como ele troveja desde o seu pavilhão? Observe como ele espalha relâmpagos ao redor, iluminando até as profundezas do mar. É assim que ele governa as nações e lhes fornece grande fartura. Ele enche as mãos de relâmpagos e lhes determina o alvo que deverão atingir. O trovão anuncia a tempestade que está a caminho, até o gado pressente a sua chegada. 2 Coríntios capítulo 4. Portanto, visto que temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamo-nos à consciência de todos diante de Deus. Contudo, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que estão perecendo que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo brilhou no nosso coração,
para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus, não de nós. De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada no nosso corpo, pois nós que estamos vivos somos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida dele também se revele no nosso corpo mortal, de modo que a morte atua em nós, mas em vocês a vida. Salmo 44. Ó Deus, ouvimos com os nossos próprios ouvidos, e os nossos antepassados nos contaram os feitos que realizaste no tempo deles, nos dias da antiguidade. Com a tua própria mão expulsaste as nações e plantastes os nossos antepassados. Arruinastes povos e fizestes prosperar os nossos antepassados. Não foi pela espada que conquistaram a terra, nem pela força do braço que alcançaram a vitória. Foi pela tua mão direita, pelo teu braço e pela luz do teu rosto, por causa do teu amor para com eles. Tu és o meu rei e o meu Deus. És tu que decretas vitórias para Jacó. Contigo pomos em fuga os nossos adversários. Pelo teu nome pisoteamos os que nos atacam. Não confio no meu arco, nem pode a minha espada conceder-me a vitória, mas tu nos concedes a vitória sobre os nossos adversários e humilhas os que nos odeiam. Em Deus nos gloriamos o tempo todo e louvaremos o teu nome para sempre. Provérbios capítulo 22, versículos 10 ao 12. Quando se manda embora o zombador, a briga acaba. Cessam as contendas e os insultos. Quem ama pureza de coração e se expressa com elegância será amigo do rei. Os olhos do Senhor protegem o conhecimento, mas ele frustra as palavras dos infiéis. Bom, pessoal, terminamos por aqui a nossa leitura. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem o seu like, compartilhem esse vídeo e se inscrevam no canal se ainda não são inscritos. Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima!